Olá, hoje estamos aqui com mais um quadro, Momento Agroempresarial. Esse nosso quadro nós vamos passar a debater diversos assuntos que envolvem o nosso agronegócio. Nós vamos falar sobre toda essa parte administrativa, liderança, motivação, as holdings, governança corporativa, sucessão familiar, ou seja, toda a parte de negócios que envolve o agro. Hoje eu estou aqui em Brasília e eu estou conversando com o Jefferson. O Jefferson, ele está liderando diversos movimentos atualmente. Ele participa da Anda Terra, ele lidera em Santa Catarina uma série de outros movimentos. Ele vai contar um pouquinho para nós esses movimentos que ele lidera. Porque, Jefferson, nós estávamos conversando no nosso último programa sobre a falta da liderança no país. Que as pessoas reclamam, elas clamam por novas lideranças, mas na hora de dar a cara a tapa, na hora do pega pra capar, como se diz, as pessoas elas se omitem, elas deixam para o próximo. E aí eu estou vendo aqui hoje várias lideranças que estão aqui defendendo o agronegócio. Então é sabido, Jefferson, que você tem envolvimento com o agro, envolvimento com diversas lideranças. Conta um pouquinho para nós dessa tua história, desse teu envolvimento. Tá joia. Fernanda, nós temos um trabalho em Santa Catarina dentro do direito agrário e das questões do agronegócio. Desde quando me formei, eu sempre busquei dirigir o meu trabalho para uma atividade que eu gosto e sou apaixonado, que é o agro, né? Sou produtor rural em Campos Novos, família de produtor, avós produtores, então está na raiz, está no nosso sangue, na nossa motivação do dia a dia, trabalhar com o agronegócio. E percebi logo quando formado que havia um vácuo a ser preenchido na liderança dentro do direito, né, do direito agrário nesse aspecto, no Brasil inteiro. Foi então que tive a ideia de fundar em Santa Catarina a Comissão de Direito Agrário e Questões do Agronegócio da OAB, e isso fez com que eu conhecesse outras atividades e outros ramos do agro, não só em Santa Catarina, mas no país. E comecei junto com os meus sócios na Felisberto Córdova Advogados, um escritório que tem 50 anos de tradição em Santa Catarina, a começar a abrir um caminho para a defesa do direito dos produtores de forma coletiva, o que era algo até certo ponto novo. E desde então nós ajuizamos várias ações em defesa dos produtores rurais, questão do Fundo Rural, salário e educação, enfim, vários outros tributos e taxas e contribuições que oneram o produtor rural brasileiro e que podem ser debatidos e tratados via ação coletiva. Então, nesse aspecto, eu advogo para a Associação Brasileira de Citricultores, para a AIBA, Sindicato Rural de Balsas, Asplan da Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Sindicap, em São Paulo, para as associações de Guariba, Lençóis Paulista, General Salgado, Araraquara, enfim. São quase 70 mil produtores rurais representados em ações coletivas nessas ações de defesa do agro, né? E o que você falou sobre as lideranças, eu vejo da seguinte forma. O sistema hoje, sobretudo o sistema oficial de representatividade, ele é blindado. Ele é blindado para fazer com que nós tenhamos sempre as mesmas figuras nos liderando e tomando as decisões pelo produtor. Vou falar só do produtor, né? Não vou entrar nem no aspecto da ordem dos advogados, que também é algo bem complexo. Mas dentro da figura do produtor rural, nós temos entidades que são entidades arcaicas, baseadas, por exemplo, o sistema sindical brasileiro é baseado numa carta italiana chamada Carta del Lavoro, de Benito Mussolini. Ou seja, é um sistema fascista socialista, que tinha por objetivo criar dentro da sociedade sindicatos estes alimentados com dinheiro público, com tributos, como é o caso hoje da contribuição sindical obrigatória, como é o caso hoje da contribuição ao Senar. Então eles, alimentados pelo Estado, é evidente que fariam uma blindagem para que o Estado nunca fosse agredido, para que o Estado nunca fosse questionado em suas atuações. Isso acontece claramente com a CNA. A CNA teve um papel aqui em Brasília, no julgamento do Fundo Rural, preponderante, só que contra o produtor rural brasileiro. Então, como é que nós podemos admitir que uma entidade que é paga
com contribuições paga pelos produtores, advogue contra os produtores. E foi isso que aconteceu, né? Então nos causa perplexidade a forma com que esse sistema de representatividade ele é formado, né? Agora, compete a nós, produtores rurais, lideranças, gente jovem, começar a reagir. E reagir através da comunicação, reagir através das redes sociais e a estabelecer um protagonismo em assumir estes espaços, né? Na medida em que a gente, por exemplo, com o sistema sindical, nós não concordamos, eu realmente tenho uma posição absolutamente contrária. Eu luto em juízo contra as contribuições. Eu já derrubei a contribuição do Senar para os associados da Andaterra, derrubei para alguns associados a contribuição confederativa obrigatória, que agora nós vemos aqui o parlamento votando contra a contribuição confederativa obrigatória, contribuição sindical obrigatória. Então, nós precisamos realmente ser protagonistas e enfrentar. Não é algo fácil, evidente que não é, porque nós temos um modelo de 40, 50 anos. Agora, tem que dar o início, tem que dar o start e começar essa mudança. Muito obrigada, Jefferson. Muito obrigada, pessoal. Nós vamos voltar semana que vem com um pouquinho mais de conversas e de entrevistas com o Jefferson aqui no nosso Momento Agroempresarial.